Logo a resposta: tudo bem, meu filho, mas quem manda em você sou eu. Quem manda aqui na minha casa sou eu. Que dor na minha vida. Ser de maior não estava me adiantando nada. Ser de maior não estava proporcionando que eu tomasse as minhas decisões, que eu pudesse fazer aquilo que eu quisesse. Mas aí gera mais uma confusãozinha em ser de maior. Porque eu me lembro que após ter feito 18 anos, eu estava com aquela minha vida de adolescente, sentado no sofá, vendo televisão, comendo biscoito. E meu pai toca no meu ombro. Oi, tudo bem? Tudo bem. Então, meu filho, acho que você precisa procurar um emprego. Eu falei, peraí, pai. Como assim procurar emprego? Por que que logo agora você está falando isso comigo? Porque agora você é de maior. Eu falei, ué, mas para eu ir passear com meus amigos eu não sou de maior. E para trabalhar eu sou de maior. Olha só que confusão que fica na cabeça do jovem que vive numa família que é tradicional e que preza pelos seus princípios. Ou seja, eu era de maior, mas eu tinha que cumprir as regras que meu pai impunha e eu não podia fazer aquilo que eu queria. Então, gente, ser jovem, não pense que é uma tarefa fácil, não pense que é algo fácil de se passar, porque não é. É muito difícil ser jovem. E como eu disse no início, a juventude reserva para nós algumas decisões que nós vamos carregar para a vida inteira. Algumas decisões que nós tomamos são extremamente passageiras, porque eu canso de falar, eu me lembro que eu cansava de encontrar com uma menina e que eu achava que aquela menina seria a minha esposa, ia ser a mulher da minha vida. Então, no auge da minha juventude, eu falava, não, filha, é você. Nós nos casaremos, nós teremos filhos, nós seremos felizes. E esse discurso durava até que eu encontrasse uma outra menina, que eu namorasse e tudo mais. Hoje eu posso falar isso, porque hoje eu estou liberto, porque eu já encontrei a menina da minha vida. Né? Mas isso faz parte da vida de um jovem. Mas eu não quero falar desse tipo de decisão. Existem outras coisas que também permeiam a vida do jovem, como decisões que duram para a vida inteira, por exemplo, como a escolha da sua carreira. Às vezes o jovem ele sente o desejo de cursar engenharia, então ele já sabe que vai cursar engenharia e que a vida dele profissional vai girar em torno disso. Assim também como medicina, enfermagem, farmácia, educação física, não importa. Ele escolhe uma carreira a seguir e dela ele vai viver pelo resto da vida dele, a não ser que no meio do caminho ele mude. Mas existe uma decisão que ela é tomada dentro da juventude, no meio da juventude, durante a nossa juventude, que ela é a decisão mais importante que a pessoa pode tomar. E essa decisão se refere a escolher seguir a Jesus Cristo. Essa decisão ela é tão importante que ela supera qualquer outra coisa que você tenha planejado para você. Sabe por quê? Porque se você decide escolher cursar engenharia, eu tenho uma coisa para te falar. Você vai se tornar engenheiro, tomara que você se torne um engenheiro de sucesso, mas nada garante que você vai passar a sua vida inteira sendo engenheiro. Sabe por quê? Porque você pode morrer. Ninguém garante que você vai se aposentar como engenheiro. Sabe por quê? Porque você pode morrer. É fato, irmãos. Você está aqui, prestes a tomar posse lá no vestibular que você passou para medicina, todo feliz, na hora de atravessar a rua para poder assinar a matrícula, ser atropelado e morre. Nossa, pastor. É a verdade, gente. Isso é o que acontece todos os dias, você querendo ou não querendo. Mas a decisão de servir a Cristo, a decisão de aceitar Cristo como seu único e eterno Salvador, ela vai perdurar até o seu pós-morte. Não depende de você estar vivo aqui na terra. Se você aceitar a Jesus Cristo, você já terá garantido com você a certeza de que você vai herdar a vida eterna com Jesus. Acima de qualquer coisa que você pode fazer. Independente do tempo que você durar aqui na terra. E aí que eu quero falar desse jovem.
Essa história é muito interessante. Dentro desse texto, muitas mensagens elas podem ser tiradas, mas eu não vou me alongar muito aqui no texto, eu não vou me alongar muito porque eu quero ser bem objetivo com os irmãos nessa noite. A história ela começa falando que Jesus estava lá reunido com seus discípulos e com aquelas pessoas que viviam rodeando Jesus. E, em determinado momento, um jovem se lança aos pés de Jesus e o chama de mestre e faz o seguinte questionamento a ele: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele rapaz e prontamente, identificando que ele era um jovem, ele dá algumas diretrizes sobre aquilo que ele tinha perguntado. Então ele fala: poxa, cara, você está me perguntando isso? Tu conhece os 10 mandamentos. Então segue os mandamentos, cara. Pratica esses mandamentos. Isso aí já é um caminho que você tem para você herdar a vida eterna. E aquele jovem, ele vai extremamente preparado falar com Jesus. E vai extremamente preparado de maneira que ele olha para Jesus, ele recebe isso como resposta e ele emenda logo e fala: olha só, Jesus, eu sou jovem e desde a minha adolescência eu tenho praticado todas essas coisas que você mencionou. Tudo isso que você falou, desde que eu era bem novinho, desde que eu era pequenininho, eu tenho praticado. Fica uma interrogação. Então, se ele vai e pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna, Jesus dá uma resposta para ele, e ele já diz que através dessa resposta, tudo aquilo que foi falado ele pratica, então para que ele foi lá? Se ele já pratica, então não teria nenhum motivo, nenhum sentido dele procurar Jesus para herdar a vida eterna, porque ele já tinha. Se ele praticava, ele já tinha. Mas faltava ainda algo a este jovem. E Jesus ele vai justamente no ponto em que ia doer mais na vida desse jovem. Ele falou: olha só, tudo bem, meu amigo, você pratica todas essas coisas. Você faz tudo isso. Mas ainda te falta um detalhezinho bem pequenininho. Imagina que aquele jovem cheio de confiança deve ter olhado para Jesus e fala: manda, fala o que está faltando que eu faço. Jesus fala: vai, vende tudo aquilo que você tem, distribui aos pobres e não para por aí não. Volta e me segue. A Bíblia diz que aquele jovem, ele se entristece. Ele fica abatido, porque ele não esperava receber uma resposta dessa. Ele não imaginava que o preço para seguir a Jesus fosse tão alto. E aí a gente vai agora, após essa breve explanação do comecinho desse texto, a gente vai entrar em duas questões importantes que eu separo, que eu entendo que são muito importantes dentro desse texto, e que trouxeram para a vida desse rapaz uma realidade que ele não conhecia. Talvez, jovem que esteja aqui presente nessa noite, você ainda não tenha se atentado para a realidade do que é um encontro efetivo com Jesus Cristo. O que acontece na vida desse jovem quando ele se encontra com Jesus é se deparar com a realidade do que é o Evangelho de Cristo. E eu vou acrescentar algo aqui. Não simplesmente a realidade do Evangelho de Cristo, mas a dura realidade que é o Evangelho de Cristo para as nossas vidas. E você vai entender muito bem. Existem dois pilares que são importantíssimos dentro do Evangelho de Cristo. Existem muito mais coisas a se falar a respeito de Evangelho, mas existem duas que eu considero muito importantes e eu queria destacar com vocês aqui nessa noite. Uma é a motivação e a outra é a abnegação. Pastor, o senhor está falando língua? Abnegação, nunca vi. Abnegação nada mais é que abrir mão de algo, abrir mão de. Então, duas realidades importantes no Evangelho: motivação
e abrir mão de algo, a abnegação. E aí eu queria, em primeiro lugar, falar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, e em especial você, querido jovem, que seguir a Cristo deve ser a nossa real motivação. E a Bíblia diz em Marcos, no capítulo 10, no versículo 17, diz que quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Queria que vocês começassem a imaginar essa cena acontecendo agora. Um jovem se lança aos pés de Jesus Cristo, mas não é qualquer jovem. Eu acho interessante que o Evangelho de Marcos, ele detalha esse jovem como ele sendo um jovem rico. E aí, quando a gente faz um estudo aprofundado, um estudo que vai buscar mais detalhes a respeito dessa história, a gente vai ver que realmente esse jovem não era um jovem qualquer, não era um rapaz qualquer. Ele era rico, ele era famoso, ele era um jovem culto, conhecedor da lei. Na verdade, por muitos, ele era tido como um jovem doutor da lei, tamanho era o conhecimento que ele reunia a respeito da lei. Eu disse para você que ele era famoso sim, meus irmãos, porque aquilo que ele falou que ele realizava, aquilo que ele falou que ele praticava a respeito dos mandamentos da lei, era aquilo que as pessoas viam através da vida dele, era aquilo que ele transparecia para as pessoas. Então, muito provavelmente, quando aquele jovem ele se apresenta diante de Jesus, quando a gente lê no texto esse encontro, a gente tem uma tendência muito grande de achar que era um jovem qualquer e que Jesus simplesmente foi adivinhando pelo seu poder aquilo que estava acontecendo na vida daquele jovem. Não é bem assim, aquele jovem ele era conhecido. Muitos ali conheciam aquele jovem. Então Jesus vê se ajoelhar diante dele, um jovem conhecido, rico, famoso, intelectual, inteligente, sábio, se ajoelhando diante dele com uma pergunta que para qualquer outro, como nós vimos em algumas histórias bíblicas, era uma pergunta simples e corriqueira para Jesus. Ele diz: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Não à toa, por Jesus conhecer esse rapaz, é que ele devolve algumas perguntas que realmente trouxeram para aquele rapaz uma desconstrução daquilo que ele sabia. E eu falei aqui que um pilar importante em seguir e servir no Evangelho de Cristo é a motivação. E aquele jovem se ajoelha diante de Jesus com um motivo e não uma motivação. Pastor, me embolou. Motivo e motivação não é a mesma coisa? Não, não é. Quando eu falo de motivo, e aí, dica de português, eu falo de causa, motivo, razão ou circunstância. Ele estava indo por uma circunstância, ele estava indo por uma causa, ele estava indo por um motivo. Que motivo é esse? Como eu acabei de falar, um cara jovem, rico, muito rico, dono de muitas propriedades, um cara com status, um cara famoso, um cara que poderia comprar tudo o que quisesse, tudo que ele queria ter de melhor, ele poderia ter. Ele sente falta de algo na vida dele. Ele percebe que dentro daquilo que ele poderia ter aqui na terra, ele já teria tudo o que ele podia ter. Mas faltava a ele algo que ele não podia comprar. Faltava algo para ele que era impossível ele ter acesso se não fosse com a ajuda de alguém. E ele precisava do quê? Já que a vida dele já estava arrumada, ele precisava cuidar do quê? Do pós-vida dele. Ele precisava cuidar da vida além da morte. Por isso ele faz esse questionamento a Jesus: Senhor, diante de tudo que eu já tenho, diante de tudo que eu já obtive nessa vida, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha só, Jesus, ele me conhece, Jesus, ele te conhece muito bem. Não adianta a gente querer enganar Jesus.
Não adianta você vir aqui para a igreja com um pensamento diferente de adorar a Cristo em espírito e em verdade, porque Ele conhece e Ele sonda os nossos corações. Presta bastante atenção nisso daqui. Jesus, ele olha para aquele rapaz e ele já entende qual é o contexto que aquele rapaz vive. Ele olha para aquela vida e ele sabe a necessidade que aquela vida tem. E ele começa a falar com aquele rapaz: olha, já que você me perguntou isso, começa a seguir aí os 10 mandamentos, porque é importante. Jesus sabia que ele era conhecedor da lei, Jesus sabia que aquele rapaz ele era motivado por obras que ele praticava. E aquele rapaz, ele fala com Jesus: tá bom, Jesus, mas eu já faço tudo isso. Ele falou: tá bom, mas está te faltando uma coisa. Sabe o que está te faltando? Porque você veio até mim através de um motivo, através de uma causa que perturba a sua vida. Você não veio até mim com a motivação correta. Você não veio até mim com aquilo que é realmente necessário para a sua vida. Você veio até mim para solucionar algo que está sobrando na sua vida. Você não veio até mim para ter tudo aquilo que é necessário para você viver. Motivação. Sabe o que é motivação? Motivação é aquilo que nos move. Motivação não faz com que a gente não veja dificuldade em realizar as coisas. Sabe, eu vejo alguns jovens, adolescentes estudando para algumas provas. E eu já tive contato com alguns que falavam assim: olha, pastor, eu já consegui a proeza de estudar de 12 a 13 horas por dia. Eu falo: meu filho, tá doido? 12, 13 horas por dia? 12 a 13 horas por dia. Por quê? Porque eu quero ser médico. Mas, cara, 12 a 13 horas, pô, tu tá perdendo um tempo aí, cara. Você não se alimenta bem e tudo mais. Não, pastor, não tem dificuldade. Para mim não tem problema. Eu quero ser médico, eu quero isso para a minha vida. Sabe por quê? Porque isso é meu sonho, é minha necessidade. Se eu não tiver isso aí, eu não vou conseguir viver bem. Então, se eu tiver que me sacrificar, se eu tiver que abrir mão do meu tempo, se eu tiver que abrir mão da minha vida, eu vou ficar 12 a 13 horas estudando para poder passar nesse concurso. Isso é motivação. Sabe onde estava a motivação desse jovem rico? No seu dinheiro. Aquele jovem tinha a motivação na vida dele sobre aquilo que ele tinha de dinheiro e sobre a vida que ele vivia e que ele mostrava para os outros que tinha. Essa era a motivação dele. Mas, pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que por vezes em nossas vidas a gente tem enfrentado algumas dificuldades no que diz respeito à igreja. Eu fico vendo alguns jovens caminhando na igreja, procurando resolver algumas causas, alguns motivos, buscando no Evangelho a solução para algumas coisas que estão faltando na sua vida, sendo que o Evangelho de Cristo, ele vem para ser o centro das nossas vidas. O que tem motivado você, meu irmão, minha irmã, o que tem motivado você, jovem, a estar dentro de uma igreja, num domingo à noite, escutando a palavra de Deus? O que tem motivado você a trazer para a sua vida exemplos referentes a Jesus Cristo, que vão fazer de você uma ponte para que aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, conhecerem Jesus Cristo através de você? O que tem motivado você a fazer isso? Eu fico observando que o Evangelho ele vive uma verdadeira crise nos tempos atuais, porque eu canso de ver, através principalmente de Facebook, alguns linguajares que são famosos no meio da juventude. Quer ver um linguajar que está famoso, uma frase que está famosa na juventude, em meio de juventude? Ah, nós somos a geração que vai mudar o mundo. Ah, nós somos a geração do arrebatamento. Ah, nós somos a geração... Gente, será que as pessoas estão tendo noção daquilo que estão falando? Será que esses jovens têm noção do que é falar que é realmente, efetivamente, uma geração que está disposta a se sacrificar para salvar o mundo? Eu vejo e acompanho algumas igrejas que estão lotadas de jovens. E, ao mesmo tempo, essas mesmas igrejas estão vazias deles. Essa é uma triste realidade. Estar em um lugar
querendo fazer a coisa certa, mas com a motivação totalmente errada, totalmente equivocada. Eu não sei a razão pela qual você saiu da sua casa para vir aqui hoje, mas se você veio aqui com um desejo diferente de adorar a Deus, de realmente se entregar a Ele, entender que Ele é o centro das nossas vidas, que através dEle são realizadas todas as coisas, que através dEle as vidas são realmente transformadas. Se você veio pensando alguma coisa diferente disso, você está aqui perdendo o seu tempo, você veio aqui à toa, você veio aqui para nada, porque Jesus Ele não está preocupado em trocar nada com você. Aquele jovem, o jovem rico que nós lemos no texto, ele foi com uma mentalidade totalmente errada. Sabe por quê? Porque na cabeça dele, as obras que ele praticava, aquilo que ele fazia, que ele considerava ser bom, só porque correspondia ao que estava escrito na lei, isso daí seria algo que poderia fazer com que ele conquistasse a salvação, com que ele conquistasse a vida eterna. Posso falar uma coisa para vocês? Ninguém aqui é capaz de conquistar a vida eterna. Ninguém. Se você caminha no Evangelho, se você trabalha no Evangelho, se você dedica a sua vida no Evangelho, pensando que aquilo que você faz, que aquilo que você pratica, vai fazer você conquistar a vida eterna, deixa eu te falar uma coisa, você está caminhando errado. Não é o que fazemos que vai determinar que nós vamos conseguir receber, herdar a vida eterna. Porque só quem pode nos dar a vida eterna é Jesus Cristo, através da morte dele na cruz. Ele por nos amar e através da sua graça, através do seu favor imerecido, ele nos dá a condição de viver a vida eterna. A vida eterna é um presente que Jesus nos dá. Portanto, não tem como uma força humana alcançar a vida eterna. O seu esforço não vai gerar a vida eterna. Não tem como. E aí que fica a minha briga enquanto pastor, a minha luta e indignação trabalhando com jovens. Porque eu não trabalho com jovens desde agora não, já trabalho há muito tempo. Eu fico muito preocupado. Porque eu vejo que tem pessoas que têm extremo potencial. Jesus, quando olha aquele jovem, ele vê alguém que tem alto potencial para o reino dele. Alguém jovem, alguém com disposição, alguém com saúde, com condição de seguir a Jesus e fazer o melhor para o reino. Mas estava querendo fazer coisas certas com motivações erradas. E assim acontece dentro das nossas igrejas. Talvez você ainda não tenha acordado para a sua realidade. Mas se você por um acaso caminha com essa igreja, se você caminha pelo Evangelho, se você dobra os seus joelhos orando, se você pratica o que pratica, em função de algo que Jesus vai fazer por você, você está fazendo alguma coisa errada. Ah, pastor, mas eu caminho porque a minha família, o meu casamento precisa ser restaurado, então eu dou minha vida pelo Evangelho. Não. Não é isso que Deus está esperando de nós. Isso não é viver o Evangelho de Cristo. Mas pastor, se eu então entendo que eu estou vivendo a motivação errada, se de repente então agora eu compreendo que o que eu tenho feito não tem sido suficiente, o que eu posso fazer para a minha motivação se tornar correta? Lembra o seguinte, eu acabei de falar no início da mensagem, existem 2 pilares para o Evangelho. O primeiro é a motivação e o segundo é a abnegação. E aí eu quero ler com os irmãos o seguinte. Seguir a Cristo exige de nós abnegação. Marcos 10, versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Olha só, presta bastante atenção nisso aqui.
Jesus, ele identifica naquele jovem aquilo que estava tomando o lugar de Cristo no coração dele. Jesus encontra naquela vida que para os outros era uma vida perfeita, que para os outros era uma vida de exemplo, uma vida exemplar, um jovem exemplar. Jesus encontra o que realmente estava faltando na vida dele. E aí eu vou te dizer uma coisa: aceitar e viver o Evangelho de Cristo é abrir mão. Abrir mão de quê, irmãos? De nós mesmos. Abrir mão das nossas vontades. Abrir mão dos nossos desejos. Abrir mão da nossa família. Abrir mão da nossa vida. Jesus, enquanto esteve caminhando com os seus discípulos, ele foi preparando um caminho para que esse caminho apontasse para o Evangelho, para aquilo que ele ia fazer. Eu acho interessante que em Marcos, no capítulo 8, versículo 34 e 35, Jesus ele já estava predizendo a sua morte, Jesus já estava antecipando para aquelas pessoas que o que viria a acontecer com ele, e ele diz o seguinte: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quer salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Jesus estava apontando o caminho. Jesus estava dando a dica. O exemplo que Jesus deixa é o que deve ser vivido por nós até os dias de hoje, até quando Ele voltar. Presta atenção numa coisa: a igreja de Cristo tem vivido uma séria crise existencial no que diz respeito ao Evangelho. O que tem sido pregado de Evangelho por aí afora não condiz com aquilo que Cristo se sacrificou para mostrar para a humanidade. O Evangelho de Cristo nada tem a ver com ter, mas com ser. O Evangelho de Cristo nas nossas vidas, ele não pode produzir qualquer efeito diferente do que ser referencial de Cristo aqui na terra. Se alguém olha para a sua vida e enxerga em você um evangelho de prosperidade, eu quero te dizer uma coisa: a sua vida está servindo para o propósito errado, porque a sua vida ela tem que apontar para Jesus Cristo. A sua vida ela tem que ser referência de Jesus Cristo aqui na terra. Eu fico preocupado com aquilo que tem sido propagado em púlpitos. E aí, irmãos, eu quero dizer uma coisa com muita sinceridade, sem filtro para você. Igreja não é lugar de classe motivacional. O púlpito não serve para palavras de autoajuda para a sua vida. O púlpito da igreja, ele serve para que seja ministrada a verdade para você, assim como Jesus Cristo fez questão de jogar a verdade na cara daquele jovem. Jesus olha para aquele jovem e fala: isso aí não está escrito não, tá, irmãos? Isso aí sou eu que estou imaginando. Olha só, olha bem para minha cara. Você veio aqui me procurar porque você está querendo resolver aquilo que está sobrando na sua vida. Você não veio aqui para me procurar para que eu preencha a sua vida com aquilo que você precisa realmente. É isso que Jesus está fazendo. Você vem me procurar, mas o teu coração está totalmente voltado para o dinheiro que você tem. Você vem me procurar, mas o teu coração está voltado pelos bens que você acumulou. Você não está preocupado em me seguir, em me servir e entender que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Igrejas têm sido palco de pessoas que têm procurado Jesus Cristo, não pelo ser Cristo, mas por ter. Ah, eu vou para a igreja. E assim, gente, é muito fácil eu exemplificar isso. É muito fácil. Sabe por quê? Porque abrir mão de si, abrir mão da sua própria vida pelo Evangelho, tem diversas dificuldades. Mas não é possível viver Evangelho sem abrir mão da sua vida. Se você não consegue abrir mão de alguma área da sua vida pelo Evangelho, você não está vivendo o Evangelho. Você quer ver um exemplo? Exemplo prático. Não acontece aqui não, tá? Mas a gente planeja, a gente estrutura, a gente tem ideias, pede orientação a Deus,
e vai atrás das pessoas para que o Evangelho de Deus ele se propague aqui na cidade de Barra Mansa. E a gente busca em Deus orientação, pede a Deus para que Ele, através do Espírito Santo, Ele nos motive, Ele nos capacite e tudo mais. Aí a gente sai cheio de vontade para fazer alguma coisa. Aí chega para alguém e fala assim, normalmente é com jovem, aí, vamos fazer um movimento aí, cara? Estou precisando de você para a obra do Senhor. Será que não tem como contar contigo para participar da programação tal? Ah, pastor, sabe o que é? Vou te dizer o que é. Eu trabalho, né? Aí eu trabalho de segunda a sexta e às vezes eu trabalho até sábado. É mesmo, cara? É mesmo, pastor, trabalho. Aí sabe o que acontece também? Eu saio do trabalho, eu vou para a faculdade. É mesmo, cara? Eu vou para a faculdade. E aí, o que tem? Então, aí, pastor, chega no sábado, às vezes eu também trabalho, aí eu tenho que namorar. Pô, tem que namorar? Não, tem que namorar, pastor. Beleza, mas o que eu quero de você não é de segunda a sábado, não. É domingo de manhã, vem para a EBD, pô, porque na EBD a gente vai fazer uma coisa diferente e tudo mais. Então, pastor, sabe o que acontece? Chega no domingo, pô, domingo é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Domingo é o único dia que eu tenho para acordar com meu marido e tomar café com ele. Domingo é o único dia que eu tenho para levar meus filhos para passear. Domingo de manhã é o único momento que eu tenho para ter um momento com a minha família. Aí sabe o que eu acho interessante? Quando está tudo acontecendo na vida, nem o resto a gente consegue oferecer para Jesus. Nem o resto. Sabe por quê? Porque servir a Deus somente no domingo e pedir um domingo de manhã, para mim é o resto do tempo. Para mim isso não é prioridade. Para mim o cara não está vivendo o reino com isso daí não. Você vai me desculpar, é opinião minha. Não está. Mas aí tem a dificuldade de oferecer o resto do tempinho que sobra durante a semana porque está cansadinho. Ok. Mas olha o evangelho do ter. Esse mesmo camarada fecha a fábrica lá em Resende, perdeu o emprego. Está com a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tudo disponível. Aí lança campanha na igreja. 10 dias da prosperidade e do emprego. Você tem que ficar 12 horas na igreja e tudo mais. O camarada está aqui. É o primeiro a chegar, é o último a sair. Sabe por quê? Porque não aguenta ficar desempregado, não aguenta ficar seu dinheirinho, está doido para se recolocar no mercado de trabalho. Aí eu te pergunto, quando não tem, consegue dedicar tempo para Deus. E quando tem, oferece o resto do tempo que tem para Deus. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que evangelho é esse em que nós devemos ser referências de Cristo, devemos ser aqueles a quem as pessoas vão olhar e vão ver em nós o reflexo de Cristo Jesus? Que evangelho é esse que nós temos praticado em nossas vidas? É o evangelho que a gente não tem capacidade de abrir mão de nada em relação a Cristo. Hipócritas. Aquele jovem era um hipócrita. Aquele jovem, ele estava ali para se vangloriar da condição, porque ele tinha tudo e ele queria somente completar aquilo que faltava. Ele não queria entregar a vida dele para Jesus. E assim acontece nos dias de hoje. Se você vive uma vida em que você não consegue abrir mão daquilo que é precioso para você em prol de Jesus Cristo, você é um hipócrita. Ai, pastor, eu não vim aqui para ser ofendido. Estou falando nada para ofender não, irmão. Estou falando a verdade. Essa é a verdade. Eu acho muito interessante, porque o texto ele segue, e Jesus, ele vai falando com os discípulos, vai conversando, e eles começam a perguntar, ih, Jesus, deu ruim para mim, hein? Sabe por quê? Porque como é que a gente vai fazer então para herdar a vida eterna? Já não entendi não, também estava praticando aí, igual esse camarada aí, praticando as coisas. Estava fazendo tudo certinho também. Ainda tem um malandrinho aí, o Pedro. O Pedro é esperto. Pedro já olha para Jesus e ainda fala assim, ô mestre, nós largamos tudo para ficar contigo, para te seguir, para te servir. E o que Jesus fala com eles? Olha só, presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Não existe pessoa que se largar casa, olha bem, casa,
pai, mãe, irmão, família, dinheiro, propriedade. Não existe aquele que, se fizer essas coisas, não seja recompensado aqui na terra, ainda no tempo presente, com 100 vezes mais daquilo que deixou. E não tente distorcer as palavras de Jesus. Não pense que, então eu vou largar o meu emprego, que eu ganho 5 mil, e então eu sei que quando eu seguir Jesus, eu vou ganhar... quanto é que é 50 vezes 100? 5 milhões. 5 milhões. Tomara que esteja certo. Vou ganhar isso. Não. Jesus não quer dizer nada disso. O que Jesus está dizendo é que o preço que você paga quando você abre mão de você mesmo, Ele é fiel para te honrar no teu sacrifício. Eu sou prova viva disso aqui que eu estou falando. Sou prova viva. Quando a gente se lançou para vir aqui em Barra Mansa, muitas foram as questões que nós pesamos na balança. Muitas coisas foram que a gente deixou para trás, óbvio. Convívio familiar, amigos, etc, etc, etc. Jesus já tem feito multiplicar na minha vida 100 vezes mais. Existem domingos em que, por mais que as pessoas pensem que nós estamos sós, mas muitas das vezes nós estamos em família, reunidos com o pastor, almoçando. Muitas das vezes, algum membro daqui me chama para participar de alguma coisa. Sou acolhido em família. Muitas das vezes, a gente está sofrendo por alguma questão financeira e vem alguém e nos abençoa. Isso é o que Deus proporciona através do Evangelho de Cristo para as nossas vidas. Você jamais será desamparado. Você jamais ficará só. Você jamais viverá na miséria, porque Jesus Cristo é um Deus justo. Jesus Cristo, Ele preza por aqueles que largam tudo para servir a Ele. Mas Ele acrescenta uma coisa: 100 vezes mais vão ser as coisas que Ele vai nos dar, mas também aumentarão as tribulações. Não pense que viver o Evangelho é uma coisa bonita de viver, porque não é. É viver tribulação atrás da outra. É viver dificuldade atrás da outra. Se alguém está vendendo um evangelho desse para você, meu irmão, dizendo que você veio até Jesus Cristo, que você entregou a sua vida a Jesus, que você vai seguir aquilo que Ele determina, que você vai viver em mar de rosas, isso é mentira. Você não vai viver assim. Você vai viver muitas tribulações. Mas em meio ao teu choro, em meio à tua dificuldade, sempre haverá um braço aberto para te acolher. Eu tenho revisto algumas coisas na minha vida. Eu, por anos e anos, vinha tentando fazer alguns concursos. Uma das crises que eu tinha em relação a ministério pastoral, é que eu não devia ficar preocupado com o dinheiro. Mas para eu não ficar preocupado com o dinheiro, eu devia ter a minha forma de ganhar o meu dinheiro, o meu sustento. E por vezes e vezes durante a minha vida, eu me dedicando aos estudos, algumas vagas, algumas provas que eu fazia muito bem e eu não conseguia passar. Não conseguia passar. E aí eu ficava meio inconformado, porque eu ficava assim, pô, Jesus, eu não estou fazendo nada demais, não estou fazendo nada de errado, nada de ilícito, eu estou querendo o normal, né? Eu quero ter um bom conforto para minha família, eu quero ter uma boa vida para viver, eu não quero ficar preocupado com dinheiro de ministério, não. E assim foi sendo a minha vida. E aí, do ano passado para esse ano, algumas coisas foram acontecendo, que foram mudando a minha maneira de pensar, e esse ano começou a abrir alguns concursos que eu fiquei interessado em fazer, mas toda vez que eu abria um livro para poder estudar, eu ficava com aquela coisa na minha cabeça, pô, o tempo que você está abrindo um livro para poder estudar para um concurso, você pode estar abrindo a Bíblia, você pode estar se aprofundando na palavra de Deus, eu tenho tanta coisa para fazer na sua vida, eu tenho tanta coisa para poder... através da sua vida, fazer com que aconteça, e você está preocupado com o que há de comer, você está preocupado com o que há de vestir, você está preocupado com aquilo que você vai ter de conforto na sua vida. Presta atenção, Júnior, quem é o Deus da sua vida?
Essa pergunta eu faço para você: quem é o Deus da sua vida? Porque se o Deus da sua vida for o dinheiro, se o Deus da sua vida for a sua carreira, você estará disposto a dar a sua vida por ela. Não à toa, pessoas vivem de trabalhar de segunda a segunda e não veem as suas vidas passarem, não produzem nada por a sua família, não produzem nada no mundo espiritual, porque estão totalmente dedicadas e imbuídas em realizar os seus trabalhos. E quando eu leio um texto desse e me deparo com essas palavras de Jesus, que abrir mão da nossa vida representa para Ele, ser guarnecido por Ele e receber 100 vezes mais, significa que eu devo ter segurança em Cristo Jesus, eu devo confiar na palavra daquele que me enviou, e eu estou entregando a minha vida, eu estou deixando tudo a cargo dEle. E escute uma coisa, meu irmão, não deixei de fazer nada do que eu fazia quando eu assumi o ministério. Eu continuo comendo nos mesmos lugares, eu continuo vestindo com as mesmas roupas, eu continuo tendo os mesmos carros que eu tinha, somente pela ação poderosa de Deus na minha vida. Às vezes, o que falta para você encontrar um sentido para a sua vida é abrir mão dela. É chegado o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao nosso Deus em espírito e em verdade. O Evangelho necessita desses fiéis adoradores. O Evangelho necessita daqueles que estão dispostos a carregar a sua cruz. O Evangelho necessita daqueles que estão dispostos a abrir mão da sua própria vida para que Cristo seja o centro dela. E uma vez que Cristo seja o centro das nossas vidas, a palavra dele se cumprirá em nós e através de nós. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Jesus Cristo possa estar tomando conta das nossas vidas nesse exato momento. Que essa palavra ela cumpra seus efeitos no seu coração. Que você tenha certeza que o agir de Deus na sua vida vai transformar a sua maneira de pensar. E você não vai dar mais valor àquilo que está de fora, mas você vai dar valor àquilo que Jesus é para a sua vida, em nome de Jesus. Amém?